Fala pessoal, Micael Amorim aqui. Eu gostaria de hoje, nesta pequena live, trazer uma indicação de leitura a vocês. É um livro que eu li recentemente, Confissões de um Converso, aí do Robert Hugh Benson. O autor, eu confesso que eu desconhecia por completo, né? Não sabia quem era. Eu ganhei esse livrinho bem fininho, como vocês podem ver, de presente aí de um bom amigo, meu querido amigo Atos. Um abraço ao Atos. E é um livrinho bem interessante, né? O Benson, ele nasceu em 1871 na Inglaterra. Os Benson, a família dele, era uma família muito influente, uma família da aristocracia, uma família cheia de literatos, né? O pai era um grande estudioso, seus irmãos todos foram literatos, com grandes obras publicadas, aí famosíssimas, né? E o nosso autor, o Robert Benson, ele foi sacerdote. O seu pai tinha um alto cargo na igreja anglicana, lá da Inglaterra, e ele sentiu vocação, inclinação para a vida sacerdotal naquela igreja, e ele assim o fez, né? Ele foi consagrado sacerdote da igreja anglicana, né, protestante. E o livro chama Confissões de um Converso, justamente por isso, porque em um determinado momento de sua vida, após fazer uma viagem a Jerusalém, ele conhecer a Terra Santa e tal, ele acabou se apercebendo como membro de uma igreja nacional, uma igreja muito fechada à Inglaterra, né, à nacionalidade inglesa, uma igreja como tantas outras que há espalhadas pelo mundo, uma igreja que tinha que dividir com outros grupos um espaço para celebrar lá no Santo Sepulcro, lá em Jerusalém. E ele percebeu que era muito diferente do que ele imaginava, né? Depois dessa viagem, ele passou a questionar o seu papel como sacerdote, porque ali ele não era um sacerdote, pelo menos não como pelo menos não diferente dos tantos outros sacerdotes que ali estavam, né, disputando um lugar para celebrar a sua liturgia. Ele viu o quão distante, né, depois dessa visita, ele passou também a visitar mosteiros, visitar conventos católicos. Ele viu quão distante a igreja anglicana estava de uma igreja universal, como a igreja católica, uma igreja que abrange todas as culturas e todos os povos e tem uma doutrina única, uma doutrina imutável para todos, né, para todos os seus fiéis. Ele começou a fazer esses questionamentos, né, questionamentos muito pessoais, muito internos acerca disso. E um outro marco, depois dessa viagem, ele conta que voltou aliviado para a Inglaterra, onde ele podia ser chamado de sacerdote. Foi a leitura de um livro do Cardeal Newman. Alguém emprestou a ele um livro do Cardeal Newman, onde o Newman contava sobre a doutrina cristã, né? O Cardeal Newman, que foi um protestante converso, um dos grandes nomes da literatura inglesa, um dos grandes intelectuais ingleses que acabaram por converter-se ao catolicismo. Foi um marco, né? A conversão do Cardeal Newman foi um marco para para a história moderna do catolicismo, sobretudo na Inglaterra. E depois dele ter contato com a obra do Cardeal Newman, ele viu que fazia sentido essas indagações, né? E aí ele começou essa jornada de volta para casa, né? De volta para a Igreja Católica. O nome do livro é Confissões de um Converso. É um livro bem pequenininho, né? Confissões de um Converso. Essa edição aqui é da editora Quadrante. O autor é o Robert Hugh Benson. Não sei se dá para ver aí, provavelmente ao contrário. Bom, não é um livro espetacular, né, por assim dizer. Em alguns momentos, sobretudo na introdução, ele é um livro um pouco chatinho, né, por assim dizer, um pouco maçante.
é um típico autor inglês, né, cara? Então ele vai relatar com riqueza de detalhes ali, de nomes, de citações, relatando diversos nomes das pessoas que o ajudaram, seus amigos com quem ele se correspondia através de cartas, alguns padres católicos com quem ele trocava ali cartas. Um pouco mais tarde, os seus amigos protestantes, revoltados, né, e entristecidos pela sua decisão de abandonar a igreja anglicana. E, para sua surpresa, alguns o incentivando, né? Alguns até parabenizando pela decisão. Bom, então, não é o livro, né? Você não vai chegar diante desse livrinho aqui e dizer, caramba, esse é o melhor relato de conversão que eu já vi. Mas é um livro muito útil e ele aponta, vale muito a pena passar por esses capítulos iniciais, nem que seja para chegar no último capítulo, na conclusão do livro, que é um ode à Igreja Católica. É uma verdadeira carta de amor à Igreja Católica. E isso vindo da pena de um ex-protestante, de uma pessoa que nasceu, cresceu e foi criada no berço protestante, numa cultura totalmente diferente, numa cultura litúrgica, numa cultura de doutrina totalmente diferente daquele que apresenta a Santa Igreja. Uma pessoa que saiu, foi chamada da sua igreja, na igreja da qual ele fazia parte, na qual ele era pastor, sacerdote, ele tinha responsabilidades para com aquela igreja, responsabilidades para com aquelas almas que estavam ali, ele tinha suas missões, seus compromissos. Então, mas em algum momento a verdade fala mais alto, né? Como diria o Sócrates, você não pode trair a sua consciência. Platão já ensinava isso, verdade conhecida é verdade obedecida. Então, uma vez que você conhece a verdade, você, por ter livre-arbítrio, você até pode negar esse chamado. Tudo bem, mas aí você está mascarando a coisa, você está optando pela mentira. Você conhece a verdade e passa a optar pela mentira. Então, você faz toda uma construção mental e teatral para negar aquilo que você sabe, negar aquilo que você é e negar o mundo que está aí, né? Negar a realidade. Não é isso? É negar o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus é a verdade. Então, uma vez que você reconhece a verdade e não caminha em direção a ela, você está negando o primeiro mandamento, você está negando a Deus. E negando a Deus, você nega a si mesmo. Você nega aquilo que você é. Então, em um determinado momento, ele teve que fazer esse percurso, abandonar tudo isso. Com muito pesar no coração, inclusive, com muita saudade dos amigos, do ambiente, mas a verdade é mais importante. Eu acredito que há momentos chave na nossa vida onde a gente tem de fazer essa escolha, tem de optar pela verdade. Eu mesmo, que sou um ex-protestante, nascido e criado aí em berço protestante, a minha infância passei toda na Assembleia de Deus e a adolescência e boa parte da juventude na Igreja Batista, Primeira Igreja Batista. Todos os meus amigos, a maioria deles, da minha cidade natal, são protestantes, pessoas que eu tenho muita estima, pessoas que servem a Deus de todo o coração, pessoas que buscam agradar e fazer a vontade de Deus, pessoas que até hoje fazem parte da minha vida, da minha história, Mas em um momento eu tive que fazer essa escolha. Em um determinado momento eu tive que optar pela verdade ou pela mentira, certo? Em fazer a vontade das aparências ou buscar de fato a essência, os princípios, a base. Então eu me reconheci, eu não sei você, que já é católico e tal, ou que ainda não fez esse percurso de mudar de igreja, mudar de religião, não sei se você vai se reconhecer, mas eu tive um contato muito pessoal com esse livrinho, assim como eu tive com o livro do Chesterton, Ortodoxia, ou mesmo os relatos do Scott Hahn com a sua esposa Kimberly, no livro Todos os Caminhos Levam a Roma, onde ele narra, ele que era um pastor, não sei se ele era pastor, mas ele era um grande estudioso da Bíblia, calvinista, um grande doutor em Sagrada Escritura, algo assim, um grande estudioso calvinista das Escrituras,
ele teve de fazer esse percurso. É um livro bem interessante, né? Eu diria até mais interessante desse ponto de vista da conversão do que esse aqui, né? Que é o Todos os Caminhos Levam a Roma. Aí você pode pesquisar depois do Scott Hahn e da Kimberly, que é sua esposa. Os dois também fizeram esse percurso para a Igreja Católica. Ou o próprio Cardel Newman, né? Que tem relatos aí muito marcantes, pelo menos o foram para mim, sobre a sua conversão ao catolicismo. Mas não estou desmerecendo a pequena obra do Robert Benson. É uma leitura que vale a pena, como eu falei, nem que seja para chegar no último capítulo, que é um ode à Igreja Católica. É lindíssimo, cara, belíssimo que está escrito aqui. Obviamente, eu também tenho muitos seguidores que são protestantes. Então eu peço, né, encarecidamente, não é minha intenção aqui desmerecer a religião de ninguém, eu peço encarecidamente que, por favor, vocês não entendam mal, né? Não estou aqui desmerecendo a fé de ninguém, desmerecendo a religião de ninguém. Inclusive muitos protestantes buscam a Deus de todo o coração e são pessoas pelas quais eu tenho o maior respeito. O que estou pedindo aqui é que vocês deem uma chance, certo? Assim como eu dei, como o Cardel Newman deu, como o próprio Chesterton deu, Scott Hahn, e por aí vai. Deem uma chance. Leiam relatos de pessoas que fizeram essa passagem, fizeram essa caminhada. Todos os conflitos que estão aqui, né? Apesar do livro ser bem pequeno, por diversas vezes, como eu dizia, eu me reconheci. Eu falei, pô, eu senti isso aí, eu passei por isso aí, entendeu? E tem alguns aqui que eu marquei que eu acho que vale a pena comentar nesse nosso breve vídeo. Tá, então ele percebeu, a primeira coisa que ele percebeu é que a educação que ele teve, a educação protestante que ele recebeu do seu pai, era uma educação extremamente moralista. E, fato curioso, focava tanto na boa conduta, mas ao mesmo tempo nivelava todas as condutas. Não sabe aquela história de que não existe pecadinho e pecadão, né? Tudo é pecado? Quando eu era batista, eu ouvia muito isso, né, nas pregações, que pecado é pecado, que não há uma hierarquia de pecados, entende? Bom, isso acaba totalmente com o senso de proporções das coisas. Se você acredita que um assassinato ou um aborto tem o mesmo peso de falar um palavrão, ou de pensar em algo que atente contra a castidade, saca? Ver uma foto de uma gostosa na internet, você acha que tem o mesmo peso de um adultério? Então você acaba renunciando o senso de proporções das coisas e com isso a própria razão, que a razão é isso, entende? Então, se Deus, na sua infinita bondade e infinita sabedoria, como o justo juiz que vai condenar igualmente, com o mesmo rigor, uma masturbação e um adultério, então, que Deus é esse, né? Hitler e a pessoa que furtou algo, peraí, como assim? Não me parece fazer muito sentido. Eu, quando protestante, sempre ficava, peraí, mas será? Né? Como assim? E só depois, conhecendo a doutrina da Igreja Católica, sobre os pecados, sobre o pecado mortal, o pecado venial. O pecado mortal, que é o que atenta diretamente contra um dos 10 mandamentos e que te leva diretamente para o inferno, porque rompe o teu laço de amizade para com Deus, né? Te faz inimigo de Deus. E o pecado venial, que é aquele que não atenta diretamente contra o mandamento e não te leva para o inferno, não corta esse laço, esse cordão umbilical que você tem com Deus. E também, através do sacramento da confissão, eu pude ter um contato com a misericórdia de Deus de forma muito mais perfeita do que a apresentada pela Igreja Protestante. Não estou dizendo que as pessoas na Igreja Protestante não podem ser boas, não podem renunciar aos seus pecados, não estou dizendo nada disso, mas convenhamos, quando você não tem um sacramento, algo visível, que te transmite a graça, fica algo muito subjetivo e pouco crível, entende? A modernidade mesmo, as ciências modernas, descobriram isso,
que a confissão ela cura a alma porque ela trata a mente. Você está pondo para fora, você está de fato te retirando esse peso, esse jugo, entende? Tanto que as sessões de psiquiatria, elas repetem o que a confissão já faz, o que os padres no confessionário estão fazendo há muito tempo, né? Há milênios. Você vê hoje nas salas de psicólogos fazendo, psiquiatras fazendo as suas sessões para que a pessoa rememore aquilo que fez, rememore os seus atos e possa contar, possa enumerar, possa conversar com aquela pessoa. Então a confissão já faz isso, o sacramento da confissão já faz isso. E faz algo infinitamente superior, que é te dar o perdão. Nenhum psicólogo pode te dar o perdão por isso. Nenhum psicólogo pode te limpar, né, limpar a sua alma das manchas que o pecado causa. Mas a confissão, sim, o sacramento da confissão. Uma comparação bem interessante, um estudo bem interessante sobre isso, sobre a psiquiatria, sobre o sacramento da confissão, sobre Freud e a história da igreja, é o livro do Beato Fulton Sheen, Angústia e Paz. É um dos estudos mais impressionantes que eu li sobre o assunto, né? Depois você pesquisa aí, eu acho que tem na estante virtual, deve ter em PDF também. Angústia e Paz, do Beato Fulton Sheen, bispo americano. E está tudo lá, né? Ele fala exatamente essas coisas, né? Quando você não tem um ideal para você alcançar, esse ideal que você perde quando você cai em pecado mortal, e quando você não tem algo que te retorna para o estado de graça, a tendência são doenças psíquicas que acabam externando em doenças psicossomáticas, que acabam externando em atitudes político-sociais. Então, uma sociedade sem o sacramento da confissão, uma sociedade onde as pessoas não têm o costume de rememorar os seus atos, que é o que a Igreja Católica chama de exame de consciência, uma sociedade que não tem cujas pessoas não têm o hábito de rememorar os seus atos, de ver aquilo que fizeram de errado e firmar propósitos de mudança, com a certeza de que estão perdoados daquilo e que podem se tornar pessoas melhores, é uma sociedade doente, uma sociedade que vai cometer mais crimes, uma sociedade que vai cometer mais atos imorais, uma sociedade que vai cada vez mais transformar as pessoas nos seus próprios juízes, certo? É aquela ideia que eu falo diretamente para Deus, entende? Sem nenhum intermediário, sem nenhum ato visível, sem a igreja, eu mesmo. Então você acaba, por achar isso, por acreditar nisso, nessa porta direta, sendo o seu próprio juiz, julgando as tuas ações, julgando a tua alma. E isso é muito ruim, cara. Você não deve ser juiz nem da tua alma, nem da alma dos outros. Nosso juiz é Deus. Entende? Se você acha que sabe qual é a vontade de Deus assim diretamente, eu sinto muito, mas é muita presunção. Entende? Você está alimentando o orgulho. Entende? Eu não estou falando de um Padre Pio de Pietrelcina. Não estou falando de uma Santa Teresa d'Ávila. Eu estou falando do Zé da esquina, do Zé das Quintas. Entende? Então, há duas formas de fazer essa ascese. A primeira é a infusão diretamente do conhecimento dada por Deus, né, que ele fez com os místicos, com alguns místicos ao longo da história. A segunda, meu velho, é você sentar a bunda na cadeira e estudar, conhecer a doutrina de Deus, conhecer a doutrina da igreja, conhecer os mandamentos e tentar praticar a coisa, né? É claro que o problema da ascese é que ela não é contínua, né? Você tem períodos que você regride, né? Você sobe 2 degraus, desce 3, isso aí é normal de acontecer. Mas enfim, estudem o estudo, né? Leiam o estudo, Angústia e Paz, do Venerável Fulton Sheen, e o estudo sobre a doutrina da confissão, o sacramento da confissão, né? O hábito de confessar-se, de fazer o exame de consciência e como isso afeta a estrutura da sociedade. Você encontra no livro A Igreja, a Reforma e a Civilização, do padre Leonel Franca, sacerdote jesuíta, um dos maiores intelectuais que já passaram por este país. As obras do padre Leonel Franca foram publicadas na íntegra, né? Toda a obra completa, muito recentemente aqui no Brasil, foram republicadas.
Não lembro agora a editora, é alguma editora católica aí, pequena inclusive, se eu não estou enganado. Mas você encontra sim o PDF, você encontra essas obras por aí. Igreja, Reforma e Civilização. Há um capítulo onde ele aborda exatamente isso, né? Como o sacramento da confissão produz bons frutos na sociedade e como a falta dele produz uma sociedade doente. Ele analisa inclusive países que perderam esse hábito e como eles se transformaram, como eles mudaram para pior. Então o nosso autor, o Robert Benson, nesse livrinho aqui, Confissões de um Converso, ele vai começar a notar essas diferenças entre a doutrina protestante e a doutrina ensinada pela Igreja Católica. Eu falava, né, foi o que deu início a esse grande parêntese, sobre a moralidade, o moralismo. É colocar todos os pecados como se tivessem o mesmo peso diante de Deus. Não tem. Ele diz o seguinte, aqui na página 18, logo no começo. Ele fala o seguinte: o pai dele dava broncas, é claro, né, quando a criança, adolescente, faz muita traquinagem, o pai ia lá e dava algumas broncas. E nesse contexto ele está dizendo o seguinte: durante minha infância, 2 ou 3 pecados se destacavam como supremamente graves: a mentira, o roubo e a crueldade. Afora esses, todos os outros, você aqui, atenção, todos os outros me pareciam praticamente equivalentes. Escalar a cerca que separava o jardim do acesso à casa, por qualquer outro lugar que não fossem os postes verticais, como me havia ensinado meu pai, para evitar que o arame se deformasse, parecia-me quase tão grave quanto perder a paciência, ficar de mau humor ou ser mesquinho. Assim, o nosso senso moral tornou-se um pouco confuso. Esquecer uma ordem ou descuidá-la num momento de cega polarização infantil era castigado pelo meu pai tão severamente como uma transgressão moral deliberada. Olha o que ele diz. Não havia diferença entre uma criança simplesmente esquecer que tinha uma obrigação, ou fazer pouco caso dela ali, ou se distrair com outra coisa, né? E deliberadamente decidir não obedecer, agir com desobediência, uma afronta direta ao pai. Tudo isso era equivalente, então o senso de moral acaba ficando muito confuso. Tipo, peraí, pular a cerca tem a mesma gravidade que inventar uma mentira, entende? Lembrando que na doutrina católica, de acordo com o catecismo, até a mentira tem graus de gravidade. A mentira é pecado. Será? Sempre? E sempre é um pecado grave? Entende? A Igreja Católica diz que sim, mentir é pecado sempre, mas nem sempre é um pecado grave. Vai depender se a tua mentira ela buscou só proveito próprio, não prejudicou a ninguém, ou se ela buscou prejudicar alguém, ou se ela de fato teve implicações sérias na vida das pessoas que precisam ser reparadas depois. Tudo isso a doutrina católica sempre ensinou. Nada é tão preto no branco assim. Entende? A hierarquia de valores, assim como a hierarquia de delitos. A nossa justiça mesmo humana entende isso muito bem. Quer dizer, não tão bem assim, mas entende. Certo? Você não pune um assassinato com o mesmo rigor, com a mesma pena que você pune um furto, ou um roubo, ou uma ameaça. Você não pune um estupro da mesma forma que você pune um xingamento. Entende? Um desacato. As coisas são diferentes. Então como é que a justiça divina veria tudo de forma igual? Não me parece fazer sentido, e ele estava começando a fazer esses questionamentos. E ele vai avançando, contando como é que foi a sua infância, a sua educação religiosa e tal, as pessoas que ele conheceu, a vocação dele que era certa de ser sacerdote da igreja anglicana. Depois ele vai perceber que o que ele tinha de religioso não passava de um senso estético. Ele inclusive gostava de usar a batina, aquela roupa que os padres usam, né? Em algumas igrejas protestantes, o pastor, o sacerdote também usa, né? Uma roupa característica. E ele usava a batina. Embora alguns mais modernos diziam que isso era bobagem, era coisa da igreja romana. Ele não deveria usar. Inclusive a igreja anglicana, abrindo outro parênteses, ela tem muitas similaridades
com a Igreja Católica, sobretudo uma vertente mais tradicional, ela tem muita similaridade com aquilo que é apresentado pela Igreja Católica em questão de liturgia. Então não é tudo tão estranho assim na liturgia, é mais estranho na doutrina, certo? Se a pessoa fosse aprofundar na própria liturgia, no próprio livro de orações em inglês, tendo em vista a doutrina que está sendo ensinada ali. Mas um leigo, passando a vista, ele não vai perceber tanta diferença. Então ele percebeu que ele tinha um senso estético, ele não tinha um senso religioso, ele tinha um senso artístico, ele não tinha um senso pessoal, uma ligação pessoal com Deus. E isso é algo interessante, que nós mesmos, católicos, temos que tomar cuidado para que todo o nosso apego à liturgia bem celebrada, a liturgia de São Pio V, a missa tradicional, a uma missa nova, bem celebrada, entende? A evitar abusos litúrgicos, tudo isso não deve ser para nós apenas um senso estético, senão a gente vai cair, numa espécie de, sei lá, iluminismo, entende? Não é só a questão artística, não é só a questão estética, é algo muito mais profundo. A liturgia ensina, e ensina o quê? A liturgia ensina a bem viver de forma católica, de forma coerente, lex orandi, lex credenti, não é isso? A liturgia do culto está ali para ensinar a gente, para ter frutos na nossa vida pessoal, no nosso contato com Deus. Então todos nós somos chamados a ter esse contato pessoal com Deus. Deus é uma pessoa, né? Uma pessoa. Não é algo abstrato, certo? Não somos budistas. Deus é uma pessoa e nós temos que ter um contato pessoal com Ele, que vai realizar frutos na nossa vida. E como a gente vai guiar as nossas ações? Na homilia do domingo agora, o frei aqui da nossa paróquia, ele foi bem específico nesse ponto, né? Ele falou bem sobre isso, sobre a questão da hipocrisia, em ver os atos externos do rito apenas como algo estético, de caráter puramente estético, entende? E você se importa muito mais com isso do que em ter uma vida regrada de fato por Deus. Na oração do Pai Nosso, quando nós falamos venha a nós o nosso reino, nós estamos pedindo duas coisas, não é isso que ensina o catecismo? Pedimos que o reino de Deus se estabeleça na terra, aí a doutrina social de nosso Senhor Jesus Cristo, porque se Deus é rei, Ele é rei não só dos cristãos, mas de todo mundo, de todo o universo, inclusive dos leigos. Então esse negócio de Estado laico é bobagem. Inclusive é uma tese anematizada, né, pelo Sílabus, se não estou enganado. Não, o Sílabus é a ordem de livros anematizados, mas é uma tese anematizada, né? Igreja e Estado têm de ser separados, isso aí é anematizado. Porque Deus é Senhor de tudo, né? Inclusive das instituições, certo? Das instituições civis. E o segundo pedido é que Deus seja Senhor da nossa vida, que nossa vida seja guiada pelo senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso que nós pedimos no batismo? Os votos do batismo são feitos para isso na Igreja Católica. O padre pergunta: vocês renunciam, Satanás, às suas obras, às suas pompas? A gente fala: renuncio. Vocês creem em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Tá, creio. Entende? Então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos renunciando o mundo, o mal, o pecado, e fazendo um compromisso com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E a vontade dele, claro, se revela na doutrina. Você precisa seguir a doutrina. Mas Deus é uma pessoa. O verbo não se fez livro, o verbo se fez carne. E o Bento XVI, o nosso Papa Emérito, ele ensinava muito sobre isso. Ele fazia questão de falar sobre isso. Deus é uma pessoa e é necessário um contato pessoal para com ele. Certo? E o Robert Benson, ele começou a perceber que as coisas que ele achava que eram por amor a Deus, por amor à verdade e tal, não passava de uma questão estética, por algo bem celebrado, por usar batina para ser visto pelas pessoas, etc. E isso começou a mudar quando ele passou a visitar alguns conventos católicos, certo? Ele diz o seguinte, na página 50:
Tenho certeza de que essas visitas ao convento, mais do que qualquer outra coisa, começaram a mostrar-me com toda clareza o autêntico abismo que me separava da cristandade católica. Olha só, ficou claro. Muito mais do que conhecer a doutrina, que é importante, ele conheceu pessoas que viviam a doutrina, pessoas as quais ele podia imitar. A exemplo do que o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. As pessoas estão mais próximas, certo? Tá, você é devoto da Virgem Santíssima, muito bem, o faz com toda a razão, né? Faça isso, é muito bom. Você é devoto de São Padre Pio, de Santo Inácio de Loyola, ótimo, faça isso. Mas essas pessoas são inalcançáveis no sentido de mimes, né, de imitação. Claro, você pode pegar a obra e ler. Eu tenho aqui uma porrada de livro sobre a vida dos santos, né, da minha biblioteca católica. Você pode ler e tentar imitar isso aí. Só que nada supera a experiência do contato direto, pessoal, com quem está buscando a santidade, com quem está vivendo a santidade, vivendo a vontade de Deus. Eu tenho a honra de, logo na minha conversão, passar a frequentar o convento das freiras carmelitas do Carmelo, as freiras carmelitas descalças do Carmelo São José, que foi o Carmelo da fé reformada carmelita, feita por Santa Teresa d'Ávila. Ela reformulou, né, e tornou mais rigoroso e tal, a ordem das carmelitas, criando o Carmelo São José, Santa Teresa d'Ávila, mostrando como é que se faz uma verdadeira reforma, né? Conhecendo um pouco o trabalho da Santa Teresa e a sua história, a gente percebe que o que comumente se chama de reforma do século XVI não foi reforma coisíssima alguma, foi muito mais uma revolução, né? É quando você tira todas as bases e você coloca tudo de cabeça para baixo, certo? Quando você reforma a sua casa, você não destrói a casa, você não destrói os alicerces, certo? Você muda uma coisa ou outra, mas a casa, a estrutura deve permanecer. E não foi isso que os reformadores protestantes fizeram para com a igreja. E mais uma vez, não estou aqui querendo, esse vídeo não é um ataque aos protestantes, mas você tem que aceitar isso, cara. Você me perdoa, você que é protestante, você tem que ver a história, e foi isso que aconteceu. Aconteceu uma outra igreja, uma outra coisa. Aquilo que os reformadores criaram foi uma outra coisa, totalmente diferente que não a igreja cristã, a igreja católica. Certo? Estude a história da igreja que você vai ver isso, entendeu? Você vai ver que não tem como haver cristianismo sem haver a encarnação do Verbo e, consequentemente, a Eucaristia, que é a continuação da encarnação de Cristo, que se dá na igreja. Ou Deus não se encarnou, ou Deus não entrou na história. Porque se ele entrou, consequentemente ele tem que continuar essa encarnação até a consumação dos séculos, não é isso? Então, se não há sacramentos, se não há, sobretudo, a Eucaristia, não há Verbo encarnado e não há igreja. Entende? É outra coisa, mas não é igreja. Porque ele mesmo disse: eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Então é muito difícil crer que durante todo esse tempo, desde quando Constantino editou lá o Edito de Milão, tornando a Igreja Católica permitida, né, a fé cristã permitida e tal. E a igreja depois passou a se tornar a religião do Império, a religião oficial do Império Romano. É muito difícil crer que a partir daquele momento até o século XVI, a doutrina cristã foi corrompida. Deus iria permitir isso? E a sua promessa, não é para crer nessa promessa? E, inclusive ele vai comentar um pouco isso aqui. Tá, mas eu falava sobre a questão da visita aos conventos, né? Então, se você tem a chance, cara, visite um convento, né? Se você é protestante,
Faça como o Robert Benson, que ainda um protestante, um sacerdote anglicano, passou a visitar os conventos para ver como os católicos viviam, os católicos que de fato vivem a fé. Entende? Vá lá, visite, escolha eu recomendo um convento bem mais tradicional. Se você conhecer um convento carmelita, cara, não perca tempo. Aqui em São Luís nós temos um convento carmelita aqui no Santo Antônio, né, no Pirapora, no ponto final do ônibus, quem quiser marcar uma visita. Aí você pode ter contato com essas pessoas, com pessoas que de fato largaram tudo e vivem trancadas, por vontade própria, em clausura, renunciando a tudo, renunciando à família, renunciando a namoros, a romances, renunciando a carreiras, renunciando a estudos, para fazer a vontade de Deus, para seguir uma regra que vem desde Santa Teresa d'Ávila e que tem feito muitos santos ao longo de todo esse tempo. Então visite, conheça uma freira carmelita. Vamos ver aqui adiante. Tem uma outra coisa que eu marquei aqui. Tá, sobre isso que eu falei há pouco. Ele diz o seguinte, página 62. Primeiro eu tinha compreendido a impossibilidade, a primeira coisa que ele compreendeu fazendo esse estudo, essas visitas ao convento, depois da viagem que ele fez a Jerusalém, onde ele viu tantas seitas que se diziam cristãs e a igreja anglicana era só mais uma. Não tinha o peso que tem na Inglaterra. Entende? E ele viu, é só mais uma. A única igreja que pode se dizer universal e não nacionalista é a igreja católica. Certo? Que abrange todos os povos, todas as culturas e tal. E que o sacerdote é o mesmo. Você pode confessar-se, se você é católico, daqui de São Luís do Maranhão, com o padre Capuchinho ali no convento do Carmo, e você pode confessar com o padre católico do Japão, se você estiver no Japão de passagem, da África do Sul, entende? Você pode, não tem problema, é a mesma igreja. Você pode comungar aqui, em São Luís do Maranhão, você pode comungar na Austrália, é a mesma igreja. Você pode comungar na Zâmbia, na Serra Leoa, é a mesma igreja. Por isso é católica, é universal. Não há nada de pessoal no sacramento da confissão. Tanto que os confessionários tradicionais, você vê em alguns filmes, você acha na internet também, você procurar algumas fotos, bota confessionário tradicional. Que o padre entra, em algumas igrejas, em alguns países ainda se usa. Aqui raramente se usa, aqui no Brasil. Você entra no confessionário, o padre está lá naquela salinha, e tem uma portinha que separa você do padre. O padre abre essa portinha, mas ele não consegue te ver. Há um tecido ali, eu acredito que seja, que ele consegue, você consegue falar com ele, mas você não sabe quem é o padre, qual é o padre, e o padre não sabe quem é o fiel. Porque não precisa, não há nada de pessoal no sacramento da confissão. Porque quem dá o sacramento é nosso Senhor Jesus Cristo, através dos seus membros da Santa Igreja, dos seus apóstolos, certo? Isso é o que nós chamamos de sucessão apostólica. Cada padre, ele é um sucessor de um apóstolo. Cada bispo é um sucessor de um apóstolo. Numa sucessão ininterrupta de Pedro, certo? Desde os primeiros apóstolos. Pedro, que foi o primeiro papa. E você entra no site do Vaticano, tem lá a linha ininterrupta de todos os papas até chegar ao atual Papa Francisco. Certo? Isso você não encontra em nenhuma outra igreja. Eu fiz essa pesquisa em 2015, quando eu comecei a estudar sobre catolicismo, ainda protestante, e eu não encontrei. Você pergunta lá quem é o fundador da primeira igreja batista. Você vai encontrar o nome de um homem que já faleceu. Quem é o fundador da Assembleia de Deus? Quem é o fundador da igreja presbiteriana? Quem é o fundador da igreja anglicana? E você vai, remonta aos primeiros reformadores, a Lutero, a Calvino, a Zwinglio, a Cranmer, certo? Voltando, você vai John Hus, certo? Mas quem é o fundador da Igreja Católica? Você pode discordar ou não,
mas você consegue rastrear até Nosso Senhor Jesus Cristo. Você consegue rastrear até São Pedro. Inclusive os túmulos de São Pedro e São Paulo estão lá no Vaticano, em Roma. Qual é a igreja que tem sob os seus domínios o túmulo, os restos mortais dos primeiros apóstolos? Eu só conheço uma, que é a Igreja Católica. Então estudar a história da igreja me fez romper esse todo preconceito com a igreja. Foi a primeira coisa que eu fiz para estudar a história da igreja. Peraí, preciso saber como é que isso aqui se desenvolveu. Preciso saber como é que surgiu isso aqui, como é que surgiu o calvinismo, o luteranismo, como é que surgiu o catolicismo. Entende? Você pode até depois querer destruir, cara. Você pode dizer, não concordo com nada disso aí, eu quero criar outra coisa. Tudo bem, é um direito teu. Mas você precisa entender como que isso aí foi construído. Qual a utilidade disso aí. É como você chegar numa ponte. Tá, você quer destruir a ponte, você quer reformar a ponte, tudo bem. Mas peraí, ela foi construída aí com algum propósito. Vamos primeiro descobrir quem construiu, por que construiu e qual é a utilidade dela. A mesma coisa eu digo dos dogmas e dos sacramentos. Por que os dogmas foram promulgados? Você já estudou sobre isso? Bom, eu sim. Se não for dogmas da Igreja Católica, você pode chamar de criação humana, você pode chamar de acréscimo a doutrina do Nosso Senhor Jesus Cristo desnecessário, você chama do que você quiser. Mas não fossem os dogmas, a igreja cristã não existia mais, não existiria mais cristianismo. O cristianismo seria, por exemplo, se o arianismo tivesse vencido e não houvessem dogmas que condenassem o arianismo, o cristianismo seria uma coisa muito mais próxima do islamismo, certo? Não seria mais a fé cristã genuína, ensinada e transmitida por Nosso Senhor Jesus Cristo e por seus apóstolos. Certo? Então estude a história da igreja. E ele diz o seguinte, ó. Primeiro eu tinha compreendido a impossibilidade de acreditar que as promessas de Cristo não se tivessem cumprido durante cerca de 1000 anos. Ou seja, durante o período compreendido entre os séculos V ou VI e a Reforma. Então a primeira coisa que o nosso autor encontrou dificuldade em acreditar que as promessas de Cristo não se cumpriram durante 1000 anos. Certo? É muito tempo. Ou seja, durante todo o período, tá? E que a pureza original do Evangelho tivesse sido manchada pela corrupção durante todo esse tempo. Em segundo lugar, começar a perceber que na Igreja de Cristo tinha de haver uma voz viva. Não é uma voz morta, uma voz viva. Sabe? Viva, atuante. Que, se não era infalível, ao menos devia ser considerada como tal. Uma autoridade pessoal ou conciliar capaz de julgar as novas teorias e de responder a novas perguntas. É o que faz a Igreja com seus concílios ecumênicos desde sempre, certo? Os primeiros apóstolos fizeram concílios. Então a Igreja faz esses concílios, atualiza a sua doutrina sem negá-la, mantendo a essência da coisa. Porque o papel da Igreja é esse. A Igreja foi chamada para guardar a fé, para ser o depósito de fé, não para inventar coisa nova, certo? E a Igreja nunca fez isso, ela guardou intacta a fé, a essência, os pontos principais, aquilo que faz a fé cristã ser o que é, está aqui intacto, hoje, da mesma forma que os primeiros cristãos. Ou seja, a mesma doutrina que os primeiros cristãos acreditavam, nós acreditamos hoje. Mesmíssima coisa. Claro, atualizada. Alguns pontos atualizados, porque dos pontos de onde se retira a doutrina, certo? Os três, né? Bíblia, magistério e tradição, são os três lugares teológicos. Muita coisa está ainda muita coisa está nas entrelinhas. Está ali como princípios a serem desenvolvidos. E só podem ser desenvolvidos coerentemente, com uma unidade, sem negar a sua fonte, a sua raiz, se houver uma voz viva e atuante, que é a mesma voz e que tem a mesma autoridade. Certo? É por isso que a Igreja proibia traduções da Sagrada Escritura. Primeiro que
Muito diz que a Igreja Católica proibia traduções da Bíblia, porque o povo tinha que ficar na ignorância mesmo. Eu ouvi muito isso aí, cara, e repetia essa merda. Porque a igreja precisa controlar e manipular o povo, porque se o povo ler a Bíblia, o povo vai ver a verdade e não vai ser católico. Pronto. Bom, primeiro que nada disso é verdade. Certo? Quando Lutero fez a sua primeira tradução da Bíblia para o vernáculo, né, para a língua do povo, já haviam mais de 30 traduções circulando, velho. Mais de 30 traduções na língua do povo em vernáculo circulando. Mais de 30. Sem o auxílio da imprensa. Você sabe que um dos fatores que fez com que a doutrina protestante circulasse rapidamente, além da Europa unida pelas universidades, né, o que fazia com que as ideias circulassem rápido de um país para outro e tal, foi a invenção da imprensa de Gutenberg, que surgiu ali naquele período. Você acha que era todo dia que surgia um São Jerônimo para traduzir a Bíblia do hebraico e do grego? Você acha que tinha que copiar à mão aquilo ali, exemplar por exemplar? Você acha que era assim fácil? Certo? A igreja sempre se preocupou em manter a boa tradução, porque a interpretação depende do que está escrito, não é mesmo? Então, se você deturpa, como as Bíblias primeiras, né, de Lutero, os próprios protestantes, não sei eu que estou dizendo isso, pesquisa aí depois, muito bom protestante, que são estudiosos da Bíblia, dizem a Bíblia de Lutero tinha mais de 100 erros. Erros graves, erros de tradução gravíssimos, inclusive coisas que ele mudou deliberadamente. Como, por exemplo, adicionando lá na carta de São Paulo o somente. Quando São Paulo fala o justo vive da fé, ele fala somente pela fé. É justificado somente pela... Ele acrescenta a palavra somente, que não existia no original, para justificar a sua doutrina. E se perguntavam, por que você está fazendo isso aí, cara? Aí ele dizia, olha, porque eu quero. Vai lá e dizer que porque o Lutero quis, entendeu? Inclusive ele queria tirar a carta de São Tiago da Bíblia. Se você for reparar, a Bíblia protestante tem menos livros do que a Bíblia católica, porque muitos deles foram retirados, certo? Do Antigo Testamento. O que é muito estranho, porque se você acredita que o Novo Testamento é o mesmo, então se você acredita que a instituição da Igreja Católica teve autoridade para declarar como infalíveis os livros do Novo Testamento, mas não teve a mesma autoridade para declarar como infalíveis os livros do Antigo Testamento, então há um problema. Peraí, há um problema aí. Por que eu devo considerar os livros do Novo Testamento infalíveis? São esses que tem que estar lá mesmo, e acabou. Mas os do Antigo Testamento eu posso questionar se a Bíblia é a mesma. Não me parece fazer sentido, vocês que se virem aí. Ou eu reconheço a mesma autoridade, ou eu digo que não tem autoridade. Eu posso questionar. Eu posso, como Lutero, querer retirar a carta de Tiago da Bíblia e acabou. E aí? Já que eu posso alterar o Antigo Testamento, por que eu não altero o Novo Testamento? Não é mesmo? Então tá. Ele diz o seguinte, há de se ter essa voz viva, que se não era infalível, ao menos precisa ser considerada como tal. Uma autoridade pessoal ou conciliar, capaz de julgar as novas teorias e de responder às novas perguntas. E é isso, cara. Não tem pra onde correr. Tem que ser assim. Se não houver algo externo à Sagrada Escritura, uma autoridade externa à Bíblia, para ele conceder status de livro revelado, como é que eu vou crer nela? Entende? E não adianta dizer que a Bíblia explica a Bíblia, porque isso é balela, isso é petição de princípio, é argumento circular. Isso não passa no crivo lógico. Nenhum livro traz em si a sua interpretação. Quem interpreta é quem o lê, não é mesmo? Então faça esse raciocínio, né? Faça essa reflexão. E o que eu falei aqui sobre a pessoalidade do sacramento, né? Ele é totalmente impessoal. Na página 69 ele diz o seguinte: o pensamento católico está bastante longe de tudo isso. Ele estava explicando aqui sobre a doutrina protestante e tal. Para os católicos é praticamente indiferente que a alma seja ou não capaz de compreender, a ponto de ser capaz de visualizá-los, os princípios do mundo espiritual e as verdades da revelação. O importante é que a vontade adira a eles com o assentimento da razão. Isso aqui é a fé. O que é a fé? Lutero transformou a fé num sentimento.
eu creio, eu sinto, entendeu? Eu tenho uma esperança. A fé não é nada disso. A fé, como diz o padre Leonel Franca, um outro estudo magnífico, se você quer um bom estudo para entender o que é a fé, entender o fenômeno do ateísmo, estude o livro A Psicologia da Fé, do padre Leonel Franca, né, com o subtítulo Por que existem homens que não creem em Deus, onde ele faz todo um percurso histórico para compreender o fenômeno do ateísmo. Como o ateísmo passou de um fenômeno particular, esporádico, né, é muito subjetivo mesmo, né? Havia um ateu aqui, outro ali e tal. Como que passou disso para um fenômeno apologético? Hoje tem o chamado ateísmo militante, onde o fenômeno que era totalmente em casos isolados, né? Um fenômeno de casos isolados, passa a ser algo defensável na sociedade e até aceitável. Como que isso aconteceu? E antes de fazer isso, ele primeiro ensina o que é a fé e por que esses homens não a têm. Parece-me que ele coloca um ponto crucial do ateísmo como uma posição de vida particular, como muda, né, de uma posição de vida particular para uma posição filosófica, em Friedrich Nietzsche, filósofo alemão. Ali foi ponto de virada do ateísmo e de lá para cá o negócio só desandou. Então é um estudo interessantíssimo, bem fundamentado. O padre Leonel Franca é um grande erudito, um grande estudioso. Eu recomendo que você veja, você leia esse livro, A Psicologia da Fé. Ele começa com uma definição de fé, que é a seguinte: a fé, que é a definição da igreja, sempre foi, a fé é um assentimento da razão, do intelecto, da razão, a uma verdade revelada, com base na autoridade de quem revela. No caso da fé católica, a autoridade do próprio Deus. Por que eu devo crer que o cristianismo é verdadeiro? Porque foi o próprio Jesus Cristo que revelou. O próprio Deus disse: Deus não pode se enganar e nem enganar-nos. Não é mesmo? Deus não pode mentir. Então eu acredito pela autoridade de quem diz. Agora, a autoridade é uma só, não é mesmo? A autoridade vem de autor. Quem criou a doutrina? Foi uma pessoa só, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Os 4 pontos principais da doutrina católica: o credo, né, que estão ali os 12 pontos do cristianismo, o Pai Nosso, que é a oração ensinada pelo próprio Jesus, é a oração mais excelente de todas, que inclusive tem pastorzinho famosinho aí zombando do Pai Nosso, né? Teve um caso recente aí. O credo, o Pai Nosso, os mandamentos escritos pelo próprio Deus, segundo nos narra Moisés, né? O próprio Deus escreveu com o seu dedo ali os 10 mandamentos, as tábuas da lei. E os sacramentos, todos fundamentados pela Escritura. Se ler lá os evangelhos, está tudo lá, todos os sacramentos, os evangelhos e as cartas, né? O Novo Testamento está tudo lá. Esses são os 4 pontos da doutrina cristã. Então, eles foram criados por uma autoridade só, pela igreja, que é a continuação da encarnação de Cristo, e pelo próprio Cristo, que é o cabeça da igreja, é uma coisa só. Igreja e corpo, certo? Eles estão unidos. Um não existe sem o outro, você não pode separar a cabeça do seu corpo e nem o corpo da sua cabeça, sob pena de criar uma monstruosidade que imita um pouco a doutrina cristã, mas no fundo não passa disso, de uma imitação, certo? Então é isso. Tem que haver uma autoridade, tem que haver uma autoridade, que é uma só. Se você quebra essa autoridade e você divide em várias pequenas autoridades, você gera uma bagunça, um pandemônio dos infernos, como existe hoje, infelizmente. Então, sobre a divisão da cristandade, leia os livros do Christopher Dawson, grande historiador. Você vai ver a desgraça que foi a divisão da cristandade com a chamada reforma protestante. Você pode gostar ou não, você pode concordar ou não, mas está lá, cara, é história, certo? Então isso é a fé, eu falava, né? É um assentimento da verdade, um assentimento da razão a uma verdade revelada com base na autoridade de quem revela, no caso a autoridade do próprio Cristo, certo? Deus disse assim, eu creio porque ele não pode se enganar. Então leia esse estudo do padre Leonel Franca sobre a fé. Tem um comentário aqui do Factum: Calvino era intelectualmente desonesto? Cara, me mostre um reformador que não era.
Já vi o padre Paulo Ricardo falar sobre uma tática leviana do Calvino nos debates. Olha, eu não vi esse vídeo, eu confesso, né? Nunca estudei sobre isso. Mas eu acredito que sim, né? Todos os reformadores viviam de calúnias contra a Igreja Católica. Mentiras mesmo, né? Deslavadas, não era só uma discordância intelectual. Os caras estavam mal intencionados mesmo. Só você ver, né? Ver as coisas que eles escreveram, né? Sobretudo Lutero, né? Vê lá, tá tudo lá. O calvinismo, pelo menos, ele tem um arcabouço intelectual, né? Melhor do que as outras doutrinas protestantes, né? Então ele é um inimigo mais formidável da doutrina católica. Isso não quer dizer que ele seja honesto, né? E o calvinismo, como existia antigamente, o próprio luteranismo, são doutrinas já superadas, né? O protestantismo em si, se você for ver hoje, ele tem pouco, tem muito do espírito, mas pouco da doutrina do que foi o protestantismo ali no século XV, XVI, né? Tem pouquíssimo. Se você falar para um bom protestante hoje sobre alguns ensinamentos de Lutero ou de Calvino, ele vai se escandalizar, né? Ele vai ficar chocado com isso. O factum continua aqui. Ele enxurrava o interlocutor de perguntas até que o mesmo não tivesse mais respostas suficientes. Isso é uma tática típica, né, de muitos protestantes. Você descarrega uma metralhadora de versículos e você responde, sei lá, o cara te faz 100 perguntas, você responde 99, na centésima você fala, eu vou pensar sobre isso, o cara, pronto, venceu o debate. Você não conseguiu me responder, catolicismo errado. Já perdi às vezes a conta de quantas vezes me fizeram isso. Muito bem. Vamos ver aqui. Tá, outra coisa interessantíssima, galera, eu estou lendo aqui, eu estou comentando, fazendo uma leitura comentada de alguns pontos do livro Confissões de um Converso, aí do Robert Hugh Benson, que foi um anglicano, sacerdote anglicano, nasceu no ano de 1871, de uma família de estudiosos, de eruditos, de literatos, muito influente na Inglaterra, que acabou convertendo-se ao catolicismo. Por muita influência dos escritos do cardeal Newman, mas teve algo muito pessoal. Toda conversão, ela tem que ser pessoal, cara, entende? Tudo bem, você aprende com a caminhada dos outros, você aprende com o percurso que os outros fizeram, você se inspira, você busca respostas, sim, tudo isso é muito bom. Eu mesmo tive a ajuda de muitos autores que eu li, e amigos mesmo, que me ajudaram nesse processo, em compreender essas coisas. Eu fiquei durante 3 anos, né, nesse conflito, estudando, antes de me declarar católico. E eu fiz não por capricho, né, não fiz para agradar ninguém, nem para desagradar ninguém. Eu fiz porque era o certo, porque eu não podia trair minha consciência. Mas é um conflito, cara. Você fica dividido mesmo, porque de um lado você tem pessoas que gostam de você, pessoas que ajudaram você, pessoas que fizeram parte da tua vida, você tem um apego emocional, sentimental. Do outro lado você tem a verdade, que é sempre dura, solitária. E esse trecho aqui da página 75 exemplifica bem isso. Diz o seguinte: refiro-me, sobretudo, ao conflito puramente interno. A pessoa sente-se puxada para todos os lados ao mesmo tempo. A dor da alma é intolerável e só encontra alívio numa espécie de quietismo sem paixões. A perspectiva de mudar de igreja parece implicar o afastamento de tudo o que é familiar, conhecido e amado, para mergulhar num deserto imenso e sem coração, onde a pessoa será observada, olhada com desconfiança e desprezada. Essa impressão é, sem dúvida, falsa em grande parte. É a última armadilha emocional armada por Satanás. Mas, para armá-la, penso que de vez em quando ele conta com a ajuda ocasional de certos católicos mais insensíveis. É aquilo que o padre Paulo Ricardo fala, né? Hoje você é católico apesar da igreja, né? Apesar da igreja. Você chega numa igreja protestante, e eu não falo isso com desdém, né? É um ponto muito positivo. Só faltam te carregar no colo e te levar lá
para a piscininha mais próxima para te batizar, né? Te chamam para eventos, né? Vão na tua casa, te visitam, te ligam, como é que você tá? Tá, vamos sair, vamos bater uma pelada. Você chega na igreja católica e você fala, pô, eu quero me batizar. Aí, cara, você perdeu o prazo, você vai ter que entrar numa turma que vai abrir ano que vem, entendeu? Ó, preenche isso aqui, entendeu? Tenta ligar para esse cara aqui. Só daqui a não sei quantos anos, entendeu? Talvez você consiga. A pessoa, pô, é burocracia, né? É burocracia. Mas, como o Robert Benson está dizendo, é o último teste de Satanás para tentar te impedir, né, cara? Não veja isso com maus olhos. Aproveite esse tempo, né? Se você está fazendo esse processo e dando de cara com a burocracia de certas igrejas, aproveite esse tempo para amadurecer a sua fé, para aprender mais, para rezar mais e para aguardar como o noivo aguarda a noiva naqueles momentos em que você está no altar esperando a sua amada. Demora, às vezes há momentos que dá uma apreensão, né? Você fica nervoso, pô, tá demorando pra caramba, será que ela desistiu, será que aconteceu alguma coisa? Mas quando a noiva entra toda de branco e a música começa a tocar, você vê que valeu a pena. Valeu a pena toda a espera. Então use esse tempo para isso, para esperar o amor da sua vida. Qual o nome do livro? Qual livro? Esse aqui é Confissões de um Converso, da editora Quadrante. Olha só, página 76. Eu já comentei sobre isso, mas eu vou ler. Uma coisa, portanto, é absolutamente certa. Se o cristianismo é de fato, como tenho certeza que é, uma autêntica revelação divina, o magistério eclesial tem que ter uma doutrina clara, unânime. Atenção na palavra unânime. Não é uma doutrina que há discordância, é uma doutrina única que ninguém discorda. Todo o corpo eclesial de sacerdotes tem de concordar com ela, sob pena de heresia. O magistério eclesial tem de ter uma doutrina clara, unânime e firme sobre o tesouro confiado aos seus cuidados, sobretudo nos pontos dos quais depende a salvação de seus filhos, que essa é a principal missão da igreja, a salvação das almas. Então coisas como sacramento, como batismo, não são coisas que se tem de discordar, entendeu? Coisas como a encarnação de Cristo, são coisas que não há debate sobre isso, cara. O martelo já está batido. Nos pontos que afetam as almas, de forma direta e prática, como a graça, os sacramentos, os requisitos indispensáveis para a salvação, etc., esse magistério não só tem de ter certeza absoluta, clara e coerência de doutrina, como tem de reafirmar constantemente essa doutrina e silenciar, com não menos constância, aqueles que pretendem obscurecê-la ou deformá-la. Ou seja, não trata-se apenas de declarar a verdade, mas, sobretudo, de condenar o erro. Lembra que eu falei que a igreja proibia traduções da Bíblia? Por quê? Porque essas traduções elas eram erradas, elas eram adulteradas, elas eram péssimas traduções, elas davam espaço para interpretações errôneas sobre o cristianismo. Então a igreja tinha que proibir isso aí. A igreja silenciava hereges da mesma forma, certo? Você pode achar hoje injusto a Inquisição, mas ela foi totalmente necessária, certo? Por quê? Porque a igreja precisa guardar a sua doutrina, a doutrina que foi confiada a ela. E como ela faz isso? Ela anuncia a sua doutrina por meio da liturgia, por meio das homilias, por meio da arte sacra, e ao mesmo tempo ela condena o erro. Ela tem que condenar o erro, condenar as heresias, certo? Ela precisa fazer isso, entende? Então, estude um pouco também sobre a Inquisição. Tem muita coisa mal contada, muita calúnia iluminista que os protestantes acabam repetindo. Então tá, a doutrina tem de ser clara, mas também a condenação aos erros precisa ser bem clara. Precisa ser bem clara, né? O erro tem de ser condenado. E é isso que a igreja faz, né? Desde sempre.
Bom, e percebendo isso, né, o nosso sacerdote, nesse caminho para a Igreja Católica, descobriu que a única igreja que tinha uma doutrina clara, que condenava todos os erros, que tinha uma doutrina unânime entre todos os seus membros do clero, era a Igreja Católica. Todas as outras igrejas discordam entre si, brigam entre si em pontos-chave, como sacramentos, por exemplo, a igreja que diz que o adulto ele tem que ser batizado, mas a criança não. Há igrejas protestantes que dizem que não, crianças podem ser batizadas. Há igrejas que discutem se tem de ter água, se tem de mergulhar a pessoa na água, se tem que jogar água na cabeça. Então, pontos chaves. Há igrejas que dizem, como a anglicana, que na hora que o sacramento que eles não chamam de sacramento, né? Que o sacramento da Eucaristia, ele, na hora da consagração, ele tem Jesus, a essência de Deus, de Jesus, e a essência de pão ao mesmo tempo. A Igreja Católica, abrindo parênteses, ensina que Jesus está ali em essência, em corpo, alma e divindade, e apenas a aparência de pão. Então não há mais a essência do pão, há apenas a aparência do pão. Isso é feito por alguns motivos. Primeiro, porque precisa-se de um salto de fé, você tem de confiar, de acreditar naquilo. Não é algo racional, é um mistério, entende? É um mistério que você não consegue explicar, mas você acredita pela autoridade de quem está te revelando, né? Que é Deus, quem está te ensinando, que é a igreja. Então ele não está ali visível por causa disso. Segundo, ele quer que você, da mesma forma que ele escondeu a sua divindade, né, no ventre da Virgem Maria, né, se fazendo carne, ele esconde agora na Eucaristia a sua divindade e a sua humanidade. Assim como os judeus não creram quando Jesus veio, porque eles não estavam na sua divindade, muitas pessoas hoje não creem quando Jesus vem ali na missa, na Eucaristia, porque não veem a sua humanidade. Eles querem ver a sua humanidade e acabam não crendo. E acabam dizendo, como as pessoas no Sermão da Montanha diziam para Jesus, né? Quando ele dizia, olha, você tem que comer a minha carne e beber o meu sangue, senão vocês não têm parte comigo. Eles falaram, pô, essa doutrina é muito dura, quem é que pode crer nisso aí? E se mandaram. A mesma coisa se diz hoje, quando você diz, olha, a essência está aqui, é Jesus aqui, sob a aparência de pão, e as pessoas, não, essa doutrina é muito dura, como é que eu vou acreditar nisso aí? Se mandam, né? Infelizmente. E a terceira razão seria, a mais óbvia, né? Não há como discordar disso aí, é porque Deus é alimento na missa, e o pão é alimento do homem. Então ele jamais iria estar ali em carne, porque nós não nos alimentamos de carne humana, não somos canibais, certo? Então ele precisava se transformar em algo que servisse de alimento aos homens. Assim como o maná desceu do céu, hoje ele desce, ele é o pão vivo que desceu do céu, certo? Então é isso, há igrejas que dizem que ali está na Santa Hóstia a essência do pão e ao mesmo tempo a essência de Jesus. Outras dizem que só tem pão, né, mas que o luteranismo, né, diz que você recebe de forma virtual os méritos de Cristo e tal. Você não está enganado, salvo engano, né? Você recebe os méritos de Cristo de alguma forma, mas ali é apenas pão. Outras dizem que é só um símbolo mesmo e acabou, entendeu? Você está apenas rememorando o que foi feito na cruz, mas você está bebendo um pãozinho qualquer, um suco e comendo um pão qualquer, é só um símbolo. Não te infunde nada, né? Graça alguma, virtude alguma. Então eles discordam, as igrejas protestantes discordam em coisas essenciais. Elas estão brigando entre si, acusando umas às outras de heresia o tempo inteiro. A única coisa que une a igreja protestante é o ódio à igreja católica, né? É o ódio à igreja católica. Então o nosso autor percebeu que, como é que eu vou acreditar que isso aqui é a doutrina católica, cristã, universal, com tantas divisões, com tantas contendas? A única igreja, você goste ou não, concorde ou não, mas a única igreja que há uma unidade doutrinária é o catolicismo, é a igreja católica. Ele diz o seguinte, página 79, disseram-me que me contentasse com a minha própria interpretação.
Os caras falaram, cara, não há consenso sobre isso aí, te contenta com a tua interpretação da coisa. Aí ele falou, mas isso era impossível. A questão era justamente que, se a minha interpretação era discutível, eu não podia ensiná-la com autoridade. Ele chegou um momento que ele falou, como é que eu vou ensinar isso aqui com autoridade no púlpito para os meus fiéis, se isso aqui é discutível? E se eu estiver errado? Entende? Então o sacerdote católico ele pode abrir a escritura e ensinar com a autoridade que teve Santo Agostinho, com a mesma autoridade que teve Santo Tomás de Aquino, com a mesma autoridade que teve São Pedro ao pregar e converter 5.000 pessoas que estavam naquela festa. É a mesma autoridade. Porque não está errado, é uma interpretação única, ininterrupta, unânime. Certo? Ele não pode dar a interpretação diferente daquilo. Entende? Ele diz o seguinte, por mais eminentes que fossem alguns estudiosos, ele buscava autores protestantes para entender, né, comentaristas, para entender a escritura, e falava, por mais eminentes que fossem, uma vez que havia outros igualmente eminentes, que sustentavam posições opostas. Então, como ele ia acreditar se tinha aqui um autor que era um grande estudioso, que ensinava algo da escritura, mas tinha outro autor que também era um grande estudioso, que ensinava algo completamente diferente. Oposições diversas, né? Divergentes. Então, isso foi uma dificuldade para ele. Vamos avançar aqui, que já está um pouco grande. Vamos avançar. Tá, essa frase aqui é muito boa. Verdade conhecida é verdade obedecida. Lembra? Eu falei isso no começo da live. Dando um abraço a todo mundo que está acompanhando esta pequena conversa. Eu estou aqui fazendo uma leitura comentada e muito breve, pelo menos a intenção é essa, do livro Confissões de um Converso, do Robert Hugh Benson, sacerdote anglicano que acabou por converter-se depois de muito estudo, depois de uma crise de fé, à Igreja Católica. E aqui no capítulo 6, já no final do livro, fala uma coisa interessantíssima. Ele fala o seguinte, eu percebia com perfeita clareza, na medida em que podia ver as coisas do ponto de vista intelectual, que a minha submissão a Roma era um dever. Não era questão de gosto, não era questão de estética, não era para agradar ninguém. Inclusive era muito dolorosa, que ele estava mudando de uma igreja que era familiar, onde ele tinha amigos, entende? Onde ele tinha obrigações. Não era questão de gosto. Se ele estava optando por isso, era porque era um dever. Verdade conhecida é verdade obedecida, sob pena de trair a sua consciência. Eu lembro que eu escrevi um testemunho sobre minha conversão. Se você quiser ler, você digita no Google Quando as escamas caíram, desfazendo mentiras sobre a Igreja Católica. É um texto mais apologético do que pessoal, diferente desse livrinho aqui, mas eu também conto muito do que eu passei. Eu tento, pelo menos, né, não com uma erudição literária que eu gostaria de ter, mas ainda não tenho, mas está lá, tá bem claro. É um texto bem escrito em forma de ensaios, bem fácil de ler. Quando as escamas caíram, desfazendo mentiras sobre a Igreja Católica. Eu falo exatamente isso, que se eu decidir por converter-me ao catolicismo, mudar de igreja, de religião, não foi por capricho, não foi porque eu quis. Não se muda de igreja como se muda de camisa. Não se muda de religião como quem vai escolher o tênis que vai usar hoje. Então, muitas pessoas ficaram magoadas com a minha saída. Meus pais, meus antigos amigos, as pessoas que me ensinavam, pessoas que eu era exemplo, modelo, pessoas que tinham muita influência, tiveram no passado sobre minha vida, ficaram tão magoadas, né? Minha própria noiva, hoje esposa, na época ainda era protestante também, né? Hoje, graças a Deus, católica. E a minha conversão se deu primeiro que ela.
Então eu escolhi, cara, magoar todas essas pessoas por capricho? Claro que não. Não foi só um convencimento intelectual, questão de erudição, não. É algo pessoal, como eu falei. É o encontro com a verdade. Então, é um dever, um dever. Teve hora que eu percebi que, não me convertendo ao catolicismo, não abraçando a fé católica, eu estava traindo a minha consciência. Eu estava dizendo que 2 mais 2 é 5. Eu não podia conviver com isso aí. Não podia, eu tinha que saber se isso era verdade ou não. E quando eu descobri e vi que era verdade, eu fui impulsionado. Era a única opção, não havia outra opção, entende? Não havia outra opção. Factum perguntando, você já foi protestante? Sim, cara. Eu fui da Assembleia de Deus quando criança, cresci em berço protestante, meus pais protestantes. Depois eu fui da Igreja Batista quando eu fiz 13 anos, mais ou menos, e fiquei lá até 2017, quando eu me converti à Igreja Católica Apostólica Romana. Depois de um estudo aí de 3 anos, e uma crise de fé. Isso tudo você encontra no testemunho, tá aí no Google, digita lá, tá no blog do Carcarás. Quando as escamas caíram, desfazendo mentiras sobre a Igreja Católica. E é isso, é um dever, é um dever. Olha só, quando ele se tornou católico, ele teve que responder muitas cartas, obviamente, muitas indagações. Ele diz o seguinte na página 99. Tentei em vão deixar claro que não pretendia tornar-me católico romano por sentir-me invencivelmente atraído pelos costumes dessa igreja, mas por crer que era a igreja de Deus. Portanto, se discordava dela em pequenos detalhes, tanto pior para mim. Na verdade, o melhor que teria a fazer seria corrigir as minhas opiniões o quanto antes, pois não devia dirigir-me a Roma como um crítico ou como mestre, e sim como criança e aprendiz. Muito bonito, é exatamente isso. E aí ele conta, no capítulo 6, ele vai contando as reações que ele teve da família, dos amigos, Muitas pessoas cortaram laços com ele, mas outras foram bem receptivas, entenderam a sua conversão, dos seus motivos. Aqui é interessante, página 104. Em segundo lugar, estava o meu próprio estado de espírito. Embora já estivesse intelectualmente convencido, encontrava-me numas circunstâncias especiais, que me nego a descrever em detalhe, pois não seria correto. Mas, em resumo, era a sensação de um imenso e vazio deserto espiritual, no meio do qual, com a nitidez de uma paisagem entrevista depois da chuva, se erguia a cidade de Deus. Lá estava ela diante de mim, vívida e esmagadora, como uma revelação. E lá estava eu, imóvel a observá-la, à espreita da menor oscilação que me indicasse tratar-se de uma miragem ou do menor sinal de mal que me mostrasse ser construção do demônio. Parece-me que é o cardeal Newman quem melhor descreve a condição mental em que eu me encontrava. Eu sabia que a Igreja Católica era a verdadeira igreja, mas estava longe de saber que eu sabia. Bonito, né? É mais ou menos... Você vê que os literatos têm esse dom de colocar em palavras aquilo que a gente sente, mas não sabe expressar. O professor Olavo chama muita atenção para esse ponto, da literatura. Lembra muito que o Chesterton escreve em Ortodoxia, um outro belíssimo livro sobre conversão, que ele conta aquela pequena história do cara que achava que descobriu a Inglaterra, mas depois ele vai ver que ele só retornou para casa, Ele não tinha descoberto nada novo. Era a Inglaterra de sempre, que ele achava que estava descobrindo. Muito bem, capítulo 7, a conclusão.
Nós passamos aí por todos os capítulos, claro, de forma muito rápida, e abordamos pontos que eu julguei centrais aqui na obra, pontos dos quais eu poderia comentar, que eu me reconheci, né? Talvez quando você lê, você pode encontrar outros pontos, mas esses foram os que me chamaram mais a atenção. É um livrinho pequeno, você lê numa sentada, cara. Você senta, leu, entendeu? Então, como eu disse, não é o melhor testemunho de conversão que eu já li, mas eu optei, né, por trazê-lo para vocês pela simples razão de que eu li recentemente. Não fiz nenhuma seleção, não fiz nada. Eu acabei de ler, achei interessante alguns pontos, estou apresentando aqui para vocês. Vale a pena, né? Tanto para você que já é católico, já é convertido, quanto para você que é protestante, para tentar compreender as razões, né, do porquê uma pessoa faz esse caminho inverso. Porque o que mais se vê por aí são relatos de católicos que se converteram ao protestantismo. Então ainda é recebido com certo espanto quando alguém faz o caminho contrário, né? Quando um protestante se torna católico. Pelo menos no meio protestante isso é visto com certo espanto. Então eu acho interessante você ler para compreender as razões, por mais que você discorde, abra um pouco a cabeça, né? E tente compreender, leia para compreender, né? Leia para compreender a verdade, certo? Para tentar entender, pelo menos, né? Às vezes a gente fica com o ânimo muito exaltado, mas é bom entender o que o outro lado está falando, não é mesmo? Até para que você defenda bem o seu lado. Você tem que entender o que o outro lado está dizendo. Então eu recomendo Confissões de um Converso. E aqui no capítulo 7, ele fecha com chave de ouro. Em minha opinião, é o melhor capítulo do livro. Esse livro ele foi escrito, eu esqueci de dizer isso no início, ele foi escrito como forma de cartas publicadas na revista católica americana The Ave Maria, entre 1906 e 1907. Então foram cartas que foram sendo publicadas nessa revista, em edições diferentes, e reunidos nesse livrinho aqui, entende? Então a última carta, que é o capítulo 7, é magnífica, como eu falei, uma carta de amor à Igreja Católica. Isso aqui é para ser lido por todo católico, cara. Eu quero imprimir isso aqui, entendeu? Para estar lendo e relendo, dar uma cópia a alguém. Eu acho que eu vou fazer isso. Que é esse capítulo 7. É sensacional. Eu vou ver se eu acho uns trechos aqui para a gente já encerrar. Na verdade é o capítulo 8. Começa no capítulo 7, mas é o capítulo 8. E onde ele vai tentar descrever a Igreja Católica. O que é a Igreja Católica na visão dele, que é um convertido. E tem um momento aqui na página 116 que ele diz o seguinte: de nada adianta acumular argumentos, mas em poucas palavras pode-se dizer que voltar da Igreja Católica para a Anglicana, no caso os amigos protestantes deles diziam, volta para a igreja, volta, né, para Deus, não sei o quê. Até hoje alguns amigos meus tentam me reconverter, né? Ele falou, não adianta acumular argumentos, né? Pode-se dizer que voltar da Igreja Católica para a Anglicana significaria trocar a certeza pela dúvida, a fé pelo agnosticismo, a substância pelas sombras, a luz radiante pela penumbra sombria, o fato histórico universal por uma doutrina provinciana e historicamente infundada. Não sei expressar-me de forma mais branda do que essa, mas mesmo isso parecerá sem dúvida uma extravagância monstruosa, sobretudo aos membros sinceros e entusiastas da comunhão anglicana. E aqui ele diz, ele escreve sobre o papel de um converso. Ele diz que o novo convertido, ele tem muito mais responsabilidades, ele tem um peso maior nos seus ombros do que aquele que nasceu na Igreja Católica. Por quê? Ele fala o seguinte: honestamente, tenho a impressão de que
semelhante arrogância entre os convertidos é extremamente rara. O processo de instrução pelo qual tem de passar, os imensos sacrifícios que muitos têm de fazer, tudo isso para não mencionar a assombrosa graça de Deus que os trouxe à igreja. Geralmente purificam e disciplinam a alma em alto grau. Afinal de contas, ceteris paribus, em igualdade de circunstâncias. O converso foi chamado por Deus para dar um testemunho de sinceridade maior do que o dos católicos de berço, cujo principal dever consistiu em conservar a fé. Ou seja, o dever do católico de berço é conservar a fé. O dever do converso é dar esse testemunho de fé. Olha só. Ceteris paribus, há mais heroísmo em romper com o passado do que em ser-lhe fiel. Aquele que rompe com toda a sua história, com todo o seu passado, para abraçar uma nova fé, uma nova vida, é muito mais digno de aplausos, né? É um ato muito mais heróico do que ser fiel ao passado. É muito mais fácil ser fiel ao passado e é muito mais difícil renegá-lo, certo? Então, deixa eu ver aqui. Tem muita coisa aqui, eu não vou ler tudo. Tá, aqui, isso aqui é legal. Aqui ele dá um testemunho, quando ele foi a Roma pela primeira vez, ele viu aquela cidade maravilhosa, uma cidade cheia de eternidade. Roma, a cidade eterna, como dizemos. Ele descreve sobre aquelas inúmeras obras de arte, arte renascentista, misturada com a fé católica. E ele tem esse insight muito bom, cara, sensacional, de como que isso significa que o Verbo se fez homem e quer abraçar todos os povos, né, por meio de coisas comuns, né, a todos nós. Ele fala o seguinte: Deus dá-se a conhecer por meio dos mistérios que ele mesmo proclama. Deus é espírito, não tem forma, é infinito, invisível e eterno. E os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Aqui, pois, encontramos a mística e a obscuridade da experiência espiritual. Mas, por outro lado, Deus fez-se homem. O Verbo fez-se carne. A incognoscível natureza divina assumiu carne humana e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. O que estava oculto foi revelado. Não somos nós os únicos a ter sede e clamar. Foi o próprio Deus quem, sedento do nosso amor, morreu na cruz para abrir o reino dos céus e a todos os que creem. Foi ele quem rasgou o véu do templo com o seu último estertor de agonia. É ele quem continua a bater a porta de todos os corações humanos, para que lhe permitamos entrar e cear conosco. A cúpula esférica do céu desceu à terra. As muralhas do mundo estão à vista. Os seus limites podem ser percebidos à luz de Deus. A imensa luz do sol da revelação flui de todas as direções, por amplas janelas, sobre pavimentos esplêndidos. Anjos e homens confraternizam, ébrios do amor divino. O altar ergue-se bem visível, resplandecente de ouro e velas, e acima dele está o tabernáculo de bronze e seda, onde habita o Deus feito homem, para que todos o possam ver e adorar. Fantástico. E ele continua. Ali estava a cidade, a pura renascença de ponta a ponta, sob um céu límpido e um sol escaldante. E a religião era nela como a alma no corpo, era a confirmação da realidade do princípio humano enquanto incorpora a divindade. Até as afirmações exclusivas do cristianismo eram expressas por meio de imagens pagãs. A revelação falava com a linguagem da religiosidade natural. Deus não se envergonhava de apresentar-se à luz do dia. Os sacerdotes eram sacerdotes, não aspirantes a pastores. Ofereciam sacrifícios, aspergiam com água benta,
participavam de longas e ondulantes procissões com incenso e luzes, e clamavam Olimpo ao céu. Essa frase é sensacional. Tem uma imagem do Gustavo Doré, uma pintura, é o triunfo do cristianismo sobre o paganismo, onde vem Jesus com seus anjos e todos os deuses pagãos estão caindo, né? Então, os sacerdotes clamavam Olimpo ao céu. No altar de granito, pude ler a inscrição Sacrum Divo Sebastiano, o sagrado Deus Sebastião. Tive como... Em resumo, comecei a compreender que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que assim como escolheu a substância criada de uma virgem para moldar para si um corpo humano, assim continua a tomar a substância criada dos homens, os seus pensamentos, as suas expressões e os seus métodos, para moldar para si aquele corpo místico por meio do qual permanece sempre presente entre nós. Numa palavra, compreendi que nada há de profano a não ser o pecado. Então, o catolicismo é materialista? Claro que é. Tão materialista quanto a criação e a encarnação. Nem mais e nem menos. Sensacional. Duvido você, se você tem um pingo de bom senso, ler essa descrição e ainda acusar a Igreja Católica de idolatria por causa das artes, sobretudo as artes pagãs que estão em exposição lá no Vaticano. Duvido. Se bem que há doido para tudo, né? Mas é isso, cara. É isso. Eu saíra, para concluir, página 128. Eu saíra de um conforto aposento aquecido e cheio de sombras para os ventos arrebatadores e os grandes espaços abertos da história humana. Tudo que eu jamais recebi no meu antigo lar, todos os conselhos, repreensões e encorajamentos, encontrei-os agora nos seus sacerdotes, de forma tão sábia quanto carinhosa. Tudo que pude encontrar em qualquer outro sistema de doutrina, por mais eclético ou adaptado ao indivíduo que seja, também o encontramos na Igreja Católica. Todo o misticismo do Norte, a paciência do Oriente, a alegre confiança do Sul e a destemida audácia do Ocidente. Ela compreende e inflama o coração tanto quanto guia e molda a alma. Só ela defende a virgindade como Só ela defende a virgindade como a mais honrosa das vocações e o matrimônio como um sacramento indissolúvel e santo. Só ela reconhece explicitamente a vocação do indivíduo tão perfeitamente como os ideais da raça. Trata com tanto respeito a fé subjetiva como se mantém fiel à verdade objetiva. Só ela, enfim, trata com familiaridade e ternura a alma desgarrada. Compreende as suas necessidades, supre as suas deficiências, encara com delicadeza as suas fraquezas e pecados. E tudo isso simplesmente por ser tão vasta como o mundo, tão antiga como as eras e tão generosa como Deus. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Agradeço a todo mundo que ficou até aqui. Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei e até a próxima.